Será que Rutherford adorava Jesus? É verdade que as Testemunhas de Jeová tiveram muitas mudanças em seus ensinamentos, e isso ocorre porque o conhecimento é progressivo. As Testemunhas de Jeová não guardam nenhum segredo quanto às mudanças que tiveram em seus ensinamentos. Porém, existe um ensinamento das Testemunhas de Jeová que, embora muitos pensem que foi mudado, na verdade não foi. E esse ensinamento é a maneira como nós vemos a adoração a Jesus. Vejamos então como as Testemunhas de Jeová entendem isso. Será que as Testemunhas de Jeová entendem que Jesus recebeu adoração? Vejamos o que diz o livro Raciocínios. Conforme vocês podem ver aqui, Watchtower Library, o livro Raciocínios, sob o tópico Jesus Cristo, diz assim: será que o fato de se prestar adoração a Jesus prova que ele é Deus? Atentem às palavras, fato de se prestar adoração. Então veja que o livro Raciocínios não questionou se Jesus recebeu adoração ou não. Porque aqui diz, será que o fato... Então diz que é um fato. De fato, Jesus recebeu adoração. Mas a grande questão que a gente tem que entender é o seguinte, o que isso significa? Significa que esta adoração que Jesus recebeu é a mesma adoração que Jeová recebe? É uma adoração como deidade ou uma adoração como rei? Então o livro Raciocínio segue dizendo que a palavra traduzida adorar é usada para indicar o costume de prostrar-se diante de uma pessoa e beijar-lhe os pés. E que isso de fato aconteceu com Jesus. Mas isso não prova que ele é Deus, porque esse tipo de adoração era prestada para vários tipos de pessoas e vários servos de Deus. Então as Testemunhas de Jeová não negam que Jesus recebeu adoração. O que as Testemunhas de Jeová negam é que essa adoração corresponda ao tipo de adoração no mesmo nível que Jeová recebe. É uma adoração como deidade, como o Deus Supremo, no mesmo nível que Jeová recebe nossa adoração, ou é uma adoração secundária? E se é uma adoração secundária, o que isso significa? Então é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Vejamos então uma ótima definição de adoração, conforme dada pelo erudito protestante Norman Champlin. Falando sobre a palavra adoração, ele descreve que a adoração, conforme ali no ponto 1, envolve a reação religiosa, a oração, o rogo, a adoração, a homenagem prestada a Deus ou algum ser ou pessoa superior. Em sentido estrito, somente Deus é objeto de nossa adoração. Preste atenção, em sentido estrito. Mas em um sentido secundário, um profundo afeto por outro ser humano pode ser chamado de adoração, sem que isso infrinja o nosso amor a Deus. Amar a outrem é amar a Deus, pois todo amor origina-se de Deus. As Testemunhas de Jeová jamais pensaram em nenhum momento que a adoração que Jesus recebe é no mesmo sentido da adoração que Jeová recebe, porque as Testemunhas de Jeová sempre entenderam desde o início aquilo que Jesus disse em João 14:28, o Pai é maior do que eu. Apesar disso, as Testemunhas de Jeová e os presidentes da Sociedade Torre de Vigia, tais como Russell e Rutherford, usavam a palavra adoração em referência a Jesus. Isso para eles não era nenhum problema, porque eles entendiam que essa adoração que se prestava a Jesus não era a mesma adoração que se prestava a Jeová. Eles tinham plena ciência disso, e embora alguns críticos das Testemunhas de Jeová neguem isso, digam que eles não sabiam disso, essas pessoas estão mentindo. Eles sabiam plenamente do sentido da palavra adoração. No livro Salvação, publicado por Rutherford, nós lemos o seguinte: e o povo de todas as nações, que há de obter a salvação, tem de vir para a casa do Senhor e adorar ali. Quer dizer, precisa crer e adorar a Jeová Deus e ao Senhor Jesus Cristo, seu principal instrumento. Então alguns críticos das Testemunhas de Jeová diziam o seguinte: ali nós temos uma palavra adorar, e nós temos Jeová, Deus, e Jesus como instrumento de Jeová colocado logo na sequência. E que isso significa que Rutherford acreditaria que a adoração que se dá a Jesus é a mesma que se dá a Jeová. Obviamente isso é falso. Por quê? Porque Rutherford não acreditava que Jesus era Deus. Ele não acreditava que Jesus é tão Deus quanto Jeová. Ele acreditava exatamente que Jesus é a primeira criatura de Jeová, que ele é o Filho unigênito de Deus, que ele está abaixo de Deus e que a glória de Jesus não é a mesma glória de Deus. Rutherford jamais pensou que Jesus fosse o próprio Deus ou tão Deus igual ao Pai. Isso não existia na mente de Rutherford, nem de Russell, nem de ninguém. Portanto, é impossível que Rutherford tenha tensionado dizer que a adoração que Jesus recebe é a mesma adoração que Jeová recebe. Por quê? Óbvio, porque Rutherford não pensava que Jesus era Deus. No livro Reconciliação, escrito por Rutherford em inglês, de 1928, nós lemos:
Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Transformaram a verdade de Deus em uma mentira e adoraram e serviram a criatura mais do que o Criador, que é abençoado para sempre. Romanos 1, 21, 22 e 25. É um fato notável que nos sistemas das igrejas, o nome de Jesus se tornou mais proeminente do que o nome de Jeová Deus. Então aqui nós vemos que Rutherford faz uma crítica àquelas pessoas que colocam Jesus no patamar de Jeová ou até mesmo acima de Jeová. Então Rutherford não pensava que Jesus merece a mesma adoração de Jeová. Isso é falso. Talvez alguns críticos perguntem agora, se isso é falso, então por que Rutherford colocou Jeová e Jesus logo após a palavra adorar juntos? O problema dos críticos é que eles não entendem como se interpreta um texto. Ao interpretar um texto, você tem que tentar entender o que estava na mente da pessoa, na mente do escritor. Note que Rutherford disse claramente que Jesus é o instrumento de Deus. Jeová é Deus. E a adoração que Jeová recebe é como Deus. Mas a adoração que Jesus recebe é como um instrumento de Deus. Eles não têm a mesma adoração. Instrumento de Deus e Deus não é a mesma coisa. Só que para alguns críticos isso é muito difícil de entender. E sabe por quê? Porque eles ganham dinheiro falando mal das testemunhas de Jeová. Então reconhecer que eles estão errados significa perda financeira. Alguns críticos ganham dinheiro fazendo palestras desmascarando as testemunhas de Jeová. E este é um dos pontos que eles abordam nas palestras deles. Então o que acontece? Eles se aproveitam da desinformação e da ignorância das pessoas para poder distorcer a informação e fazer acusações que não são verídicas. Russell e Rutherford jamais pensaram que Jesus tivesse o mesmo status de Deus e que merecesse a mesma glória, a mesma honra, a mesma adoração. Isso não existe. Eles eram opositores da Trindade e opositores justamente desse conceito. Como é que pode alguém afirmar isso? A única questão é que eles não viam nenhum problema usar o termo adoração, mas aqui nós estamos falando de palavras, gente. O que é que Rutherford quis dizer quando ele falou da adoração a Jesus e a Jeová? Certamente ele não estava dizendo que Jesus era o mesmo Deus que Jeová, e certamente ele não acreditava que a adoração que Jesus recebe é a mesma adoração que Jeová recebe. Isso certamente não passava na cabeça deles. O livro Raciocínios comenta algo interessante sobre isso, na mesma seção sobre adoração a Jesus. Diz assim, em harmonia com isso, devemos entender que é prosquinel, com atitude especial de coração e da mente, que se deve prestar unicamente a Deus. Então o ponto aqui é o seguinte, aquilo que define a adoração que só Deus recebe, tem a ver com aquilo que está na mente do adorador, entendeu? Ou seja, eu jamais vou adorar a Jesus como Deus se eu não achar que Ele é Deus. Se eu não aceito Jesus como sendo Jeová, então é impossível que o meu ato de adoração a Jesus seja idólatra. Por quê? Porque Ele não é Jeová. Eu não entendo que Ele seja Jeová. No entanto, se eu entender que Jesus é o próprio Deus, e eu adorá-lo de tal forma, e Jesus não é Deus, a gente sabe disso, Ele não é Jeová, então nesse caso nós teríamos uma adoração idólatra. Mas agora, obviamente, Rutherford não acreditava que Jesus era Jeová. Ao contrário, ele criticava e rebatia essa crença. No livro Studies in the Scriptures, volume 5, páginas 72 a 74, o irmão Russell disse claramente sobre a palavra adorar quando referida a Jesus. Interpretar tais palavras desse modo, aqui ele está falando do modo como Jeová é adorado, interpretar tais palavras desse modo é dar-lhes um sentido que não possuem. Russell prosseguiu, a proibição do primeiro mandamento, não te curvarás a eles nem os servirás, não foi entendida, não deve ser entendida como uma proibição de reverência e homenagem. Então o próprio Russell está explicando que quando a palavra adorar é dirigida a Jesus, ela não tem o sentido que tem quando é dirigida a Jeová. Isso sempre esteve presente tanto na mente de Russell quanto na mente de Rutherford. Eles sempre entenderam isso. Quem não entende isso são os críticos. E sabe o que os críticos dizem? Eles dizem, não interessa o que Russell disse em outra obra, interessa o que Rutherford disse aqui. Peraí, interessa sim. Só não interessa para as pessoas que ganham dinheiro falando mal das testemunhas de Jeová. Mas para quem quer saber a verdade, interessa sim. Como não interessa? Você não pode pegar uma frase e ignorar o que Rutherford pensava. No primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículo 20, nós lemos: E toda a congregação louvou a Jeová, o Deus dos antepassados, curvou-se e prostrou-se diante de Jeová e diante do rei. A versão Rei Jaime em inglês, ou King James, diz exatamente assim: E adoraram o Senhor e o Rei.
Sabe o que os críticos dizem? Eles dizem que o rei de Israel não recebeu nenhuma adoração aqui, que somente Jeová recebeu adoração. Só que isso é uma mentira. A pessoa que diz isso, obviamente, ela está mentindo. Ela é filha do diabo, o pai da mentira. Alguns opositores dizem o seguinte, que a adoração não foi direcionada ao rei, mas a Jeová, e que os judeus somente se curvaram diante do rei. Mas é justamente esse o ponto. Adorar significa curvar-se. As pessoas se curvam diante do rei, mas elas não pensam que o rei é Deus e nem colocam aquele ato diante do rei como se fosse no mesmo patamar, assim como é de Jeová. Por quê? Porque o que está na mente da pessoa não é a mesma coisa, mas o ato é o mesmo. Essa história de que o ato não é o mesmo é uma mentira descarada. A pessoa que fala isso, ela é filha do diabo. É um mentiroso. Veja o que disse John Wesley, que foi um dos fundadores do movimento metodista, sobre esse texto. Adoraram o Senhor com adoração religiosa e o rei com adoração civil. Joseph Benson, que também foi um dos fundadores do movimento metodista, disse exatamente a mesma coisa, o Senhor com adoração religiosa e o rei com adoração civil. John Gill, que foi um teólogo da Igreja Batista, disse o seguinte, o primeiro com adoração religiosa, o segundo com adoração civil. Então veja que as pessoas que pensam, elas entendem a diferença entre adoração religiosa e adoração civil, por mais que exista só um termo para duas pessoas. Pessoas inteligentes entendem isso. Quem não entende isso são os críticos das Testemunhas de Jeová. Alguns críticos das Testemunhas de Jeová dizem assim, Davi não recebe nem um pouco de adoração, isso seria inimaginável da parte de um judeu. Só que nesse caso, a pessoa está confundindo os sentidos da palavra adoração, obviamente. Ela está confundindo a adoração real com a adoração religiosa. Adorar significa curvar-se. E claramente no texto as pessoas se curvam diante de Deus e do rei. E, gente, isso é básico. Para qualquer pessoa que entende um pouquinho de hebraico, que entende um pouquinho de grego, sabe do que eu estou falando. E sabe que o que eu estou falando é verdade. Adorar significa curvar-se. Os judeus se curvaram, ou adoraram, tanto o rei quanto Jeová. No entanto, a adoração é diferente. O sentido do termo adoração é diferente. Por quê? Porque os judeus não pensavam que o rei era Deus. Então eles não adoraram ao rei no sentido que eles adoraram a Deus. Da mesma forma, Rutherford não adorava Jesus no sentido que ele adorava a Deus, mesmo usando a mesma palavra no mesmo contexto para as duas pessoas juntas, que é o caso do livro de 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 20. Alguns críticos usam até mesmo o comentário da obra Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento, que comenta sobre esse assunto. O verbo é usado em 1 de Crônicas 29 e 20, em conjunto com duas expressões, prostraram-se perante o Senhor e perante o rei, Almeida Revista e Corrigida. A Almeida Revista Atualizada, como a versão inglesa, supre o outro verbo para fazer a distinção. Adoraram o Senhor e se prostraram perante o rei. Alguns críticos, que pelo que parece têm sérios problemas de interpretação de texto, argumentam que a obra aqui citada afirma que a ideia do texto em hebraico é que eles prestam adoração a Deus e se prostram nesta adoração, mas que ao rei nada é dado. A pessoa que argumenta isso não entendeu nem o texto da Bíblia e nem o comentário da obra. Esse tipo de deficiência na leitura é muito comum entre as pessoas que odeiam as Testemunhas de Jeová. O que a obra está dizendo é que a versão Almeida faz distinção entre os verbos, não que o texto hebraico faz. O texto hebraico não faz distinção nenhuma. Sobre esse texto, veja o que diz a obra Jamieson Fausset Brown's Commentary on the Whole Bible. Embora a atitude externa pudesse ser a mesma, os sentimentos que a expressaram eram muito diferentes nos dois casos, de adoração divina a um, de homenagem civil a outro. Veja o que disse o erudito E.W. Bullinger sobre esse texto. Adoraram. E aí ele explica o que significa esse adoraram. Fizeram homenagem a, do hebraico, shahar. Então o que E.W. Bullinger explica aqui? Que homenagem e adoração é a mesma coisa, só o que muda é a palavra no nosso idioma. Mas o ato em si, o gesto, é a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Então aquilo que eles prestaram a Jeová, eles também prestaram a Davi. No entanto, na mente deles, o tipo de adoração ou de homenagem, mesma coisa, tanto faz. O tipo de adoração ou homenagem prestada a Davi não era porque Davi era Deus, mas porque ele era rei. E a adoração prestada a Jeová é porque Jeová era Deus. As pessoas que pensam conseguem diferenciar isso. É por isso que os críticos das Testemunhas de Jeová não conseguem diferenciar isso, porque eles não pensam. Alguns críticos até mesmo se atrevem a dizer que nada foi dado a Davi e nem por meio de Davi. No entanto, Matthew Henry, conhecido erudito cristão, disse assim:
Eles prestaram seu respeito ao rei, olhando para ele como um instrumento muito bom na mão de Deus para eles. E, honrando-o, isto é, ao rei, eles honraram a Deus. Então Matthew Henry diz exatamente o contrário do que os críticos das Testemunhas de Jeová dizem, que realmente a adoração foi dada a Deus por meio do rei. Pois bem, então qual é o caso de Rutherford e da adoração a Jesus? É muito simples. Nos tempos antigos, a palavra adoração ela tinha uma gama ampla de aplicações, e a Torre de Vigia sabia bem disso. E quando essa palavra era aplicada a Jesus, ela nunca significava, pelo menos não na mesma intensidade, o que ela significava para Jeová. E todas as testemunhas de Jeová entendem isso, até o dia de hoje. Talvez algum crítico diga o seguinte, mas eu li o livro inteiro e Rutherford não explicou o que significa adoração a Jesus aqui. Portanto, ele adorava Jesus igual Jeová. Primeiro de tudo, a pessoa está inferindo significados que não existem na mente do autor. Segundo, o título do livro é Salvação. Esse não é um livro explicativo sobre o termo adoração, tal como é o livro Raciocínios, tal como era o livro Studies in the Scriptures do Charles Taze Russell. Esses não são livros explicativos de termos. Não é o propósito desse livro explicar o que significa adoração. O propósito do livro é falar sobre o propósito da salvação de Deus para a humanidade, simples assim. Portanto, fica claro que as Testemunhas de Jeová nunca adoraram a Jesus no sentido idólatra do termo, como Deus, no mesmo patamar que Jeová é adorado, porém, a adoração ou homenagem que é dada a Jesus, ela é relativa à sua posição como rei e não como Deus. Portanto, os críticos não sabem o que falam quando criticam as Testemunhas de Jeová nesse assunto. Eu espero ter ajudado você, um grande abraço, fique em paz.